feliz de enxergar todos vocês, assim, porque é a primeira vez que alguém, pessoas com uma certa quantidade sentam, né, nessa nossa plateia, que já abro parênteses para a plateia que vai se sentir mais confortável dos Estúdios Globo. Isso eu falo. Nossa, tem colchão, né? Não é? Você conhece. Sala VIP aqui, tá? Não é incrível? Legal. Vocês gostaram do cenário? Muito. É, tela de cinema. De família, né? Sofá de casa, TV. Não é? Nossa. Eu falo que aqueles cinemas de open air, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei até falando, nossa, precisamos de bons conteúdos aqui, né? Bom, primeiro eu acho que eu tenho algumas coisinhas assim que passam pela minha cabeça, que é muito bom poder saber que lá em agosto, quando a gente começou a pensar e projetar, enxergar, né, ver projetos, pegar boas ideias para a gente materializar, e hoje estar aqui falando com esse estúdio desenhado a 8 mãos, claro, nosso cenógrafo, né, Pedro querido, realmente deu esse brilho, mas enxergar tudo materializado assim é muito prazeroso. Mais uma vez, fazer um projeto ao lado desta mulher que me traz muita felicidade e de estar junto com ela, construindo muita coisa aqui e o carinho dela comigo e a confiança é algo que é muito raro em qualquer tipo de trabalho, e eu tenho aqui com a Mônica, eu fico muito feliz, e por isso que eu acabo até me doando mais do que a gente consegue por conta dessa parceria. Isso é muito legal, precisava falar isso para você aqui na frente de muitas pessoas. Estou te matando de vergonha. Muito talentoso, então estou falando isso, mas ele sabe que... E eu acho que por essa sinergia traz outras coisas muito importantes, que é a primeira vez que estou trabalhando com a Poli, parece que eu trabalho com ela há 20 anos. Eu estou muito feliz de ter um braço direito nesse projeto como ela, como produção, assim, porque me dá ainda mais segurança da gente pensar em coisas malucas que a gente pode fazer num programa de auditório como esse aqui e tudo acontecer. Então eu estou muito bem rodeado, assim. E além do prazer de poder dirigir, criar, cooperar com uma estrela, né, como essa, como merece, com tanta experiência, que é a Eliana, assim. Isso é um privilégio, assim, de eu poder ter tido esse contato com vários apresentadores incríveis e ter a Eliana também. Poder trabalhar com ela vai ser um negócio muito bacana, muito bacana. Bom, vocês estão vendo aqui que é um ambiente muito aconchegante, apesar de gigantesco. A gente tem muita tecnologia embarcada nesse programa, né? Esse telão, vocês podem ver essas laterais aqui, elas vêm até aqui, ó. Então a gente vai ter pela primeira vez, até na Globo, assim, um programa que a gente consegue comer. Eu gosto de falar, gente, ele saiu ficando em pé, enfim. E aí a gente tem os telões que a gente tem uma certa dimensão do nosso cenário, quando a gente pode preparar algumas coisas aqui atrás e esses telões se movem tendo uma imersão a tudo que a gente vai contar atrás desse nosso telão, com cenografia e etc. Então uma coisa que a gente planejou, construiu e conseguimos executar dessa maneira incrível. E temos uma casa muito simpática ali que a gente vai utilizar muito para muitas surpresas, para muitas entradas. Tá vendo que ela tem até aquele LED, tem até uma aberturinha ali, ó, que é muito especial. É um LED que se abre como se fosse uma porta. Então poderíamos ter várias soluções criativas de conteúdo que surpreendam o público ali também. Acho que é isso, a gente conseguiu chegar nesse aconchego do cenário em cima da ideia do programa Em Família, né? Esse tema que é tão precioso para a TV brasileira e para o que a gente quis desde o início, né, Mônica, assim, de criar o que a gente colocaria nesse horário que tem essas famílias presentes no final de semana, nas tardes de domingo. Acho que tem tudo a ver, é muito seguro esse lugar que a gente está
que a gente está criando, é muito seguro o conteúdo que a gente está trazendo para esse lugar, né? E bom, a gente trabalha, podemos chamar, né? E eu adoro esse momento que vocês me vêm falando desse jeito, a gente aqui, quando vem um apresentador, o brilho é tão maior. Então eu quero contar com a colaboração de todos, para que vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, hein, gente, no palco, que eu sempre chamo os apresentadores dessa forma. Então recebam com muitos aplausos e barulho para ela, nossa apresentadora, Eliana! Fazem parte, e muito parte, sem vocês sabem disso, eu não seria nada nem ninguém nesse novo projeto que a gente está lançando. Muito bom dia, meu sogro amado, que honra ter você aqui. Eita, que coisa boa. Deixa eu dar um beijinho aqui na Poli. Só temos aqui Faustão de fera, que louco! Ô louco, meu! Esse é fera. Ai, estou muito feliz. Bem-vindo, gente. Muito bem-vindo. Nossa, que coisa bonita. Tá cheia, nossa. É a primeira vez que a gente vê, acho que o Geninho já falou, é a primeira vez que a gente vê a nossa plateia cheia assim, né? Vai encher muito mais. Tem capacidade para quantas pessoas, Geninho? Se eu falar um número que eu desejo que cabe, a Poli vai acabar comigo. Mas teremos cerca de 250 pessoas aqui. Olha que bacana. Bonito, né? Confortáveis. Assim. Então vai ser muito... mas é a primeira vez que a gente vê com tanta gente. Aliás, eu pisei nesse palco aqui ontem pela primeira vez. Estou pisando hoje, agora se materializando ainda mais nessa... essa coisa bonita, né, de ver as pessoas aqui em cena e com vocês, né, que estão com certeza vão poder propagar e falar, e a gente vai conversar um pouco sobre o programa. Essa é a potência que vocês têm em poder levar, né, o que a gente criou e materializou, para a gente é muito importante. Então, obrigada pela presença de todos aqui nessa manhã, muito obrigada. Bom, sofazinho laranja, temos vários sofás aqui, eles têm muitas histórias para contar, e vou sentar, chega. Se deixar eu fico falando. Eu não sei como é que vai funcionar, eu acho que a Di vai puxando, né, Di? Eli, eu acho que você pode falar um pouquinho do conteúdo do programa. Tá o que vocês estão preparando? Bom, nós aqui, Moniquinha, nossa chefe maravilhosa, queridíssima mesmo, uma pessoa muito criativa. Eu conheço a Moniquinha, o trabalho da Moniquinha já há muitos anos. E eu tenho um carinho por ela porque ela trouxe muitos programas divertidos, trabalhou muitos anos com a Regina Casé, né? Então, e hoje ela cuida de todo o departamento de programas de auditório. É uma mulher, né, no poder, que é uma coisa que a gente sabe, vocês sabem o quanto eu gosto e valido e valorizo, né? O Geninho dispensa apresentações, que eu falo que ele é artista também, né? Porque ele é um cara muito criativo também, divertido, se expressa de uma maneira muito gostosa de ouvir. A Poli, que eu estou conhecendo nessa fase, que é super competente. E o programa, ele foi feito, é um formato original, né? E ele foi feito para ter realmente uma representatividade da família brasileira. Eu acho que uma das coisas que a gente percebe ao longo dos anos, em pesquisas atuais, é a necessidade das pessoas se verem também na tela da televisão, se verem na TV, se verem representadas. E eu acho que aqui as pessoas vão ter esse sentimento, olha, é a minha cidade, olha, a minha cultura, olha, a música que eu cresci, que eu aprendi. Então a gente vai falar um pouco dos Brasis dentro do nosso Brasil através do programa. Esse é um grande diferencial, porque vocês imaginam, ao longo de 35 anos de carreira, 20 anos aos domingos, 20 anos aos domingos, quanta coisa que eu já fiz, já apresentei, né, ressignifiquei, inovei. Então, assim, realmente esse é o grande diferencial, a família no centro do nosso programa, das nossas ideias, das nossas atrações. Não sei se a gente pode contar tudo, né? Até os artistas, a gente vai querer vê-los
diferente. Porque quantas vezes eu já entrevistei famosos do Brasil e fora dele, mas a entrevista em si, ela vai ter um outro viés. Eu quero conhecer, acima de tudo, o famoso, não como uma figura pública, mas o por trás da fama. Primeiro, o que a música transformou a vida deles? Depois, quem é ele dentro da família? Como pai, como filho, como irmão. Então, e essas entrevistas, na medida do possível, se eles nos deixarem, né? A gente já fez algumas, mas assim, se eles nos deixarem e nos permitirem entrar na família, a gente quer saber quem é ele fora da mídia, da música, do palco. E vamos trazer para o palco anônimos e vamos colocá-los aqui como verdadeiras estrelas, né? Mostrando o seu talento, mostrando a sua capacidade musical, e a gente vai buscar no Brasil inteiro esses talentos. Então a gente vai trazer para o nosso Brasil famílias talentosas através da música, nesse momento. Depois, vocês sabem, a gente tem um programa, o programa dominical, ele é muito versátil, ele é muito amplo, ele possibilita muitos quadros, né? A princípio a gente vai ter essas externas, nós vamos ter essas famílias aqui no primeiro momento e vamos premiar. No final da competição a gente vai com um grande prêmio. Pode falar já? Uma surpresinha, né? Então, uma coisinha também. Ó, nosso marketing. Ó lá, não posso falar. Aí vai ter um prêmio super bacana para essa família e depois a gente vem, depois da Copa, a gente vem com novas ideias, novos formatos. É assim que eu sempre fiz, programa aos domingos. Ele é bem amplo, né? Então a gente pode ir para todos os cantos, mas uma coisa a gente não pode, não queremos perder: a família brasileira. É sobre isso. Oi. As inscrições ainda estão abertas, sim. Aliás, a gente abriu as inscrições menos de um mês, a gente já tem famílias muito talentosas pelo Brasil afora, e a gente espera que muito mesmo. Não, isso né? vai dar uma dor no coração, eu estou sentindo até agora, porque tem uma coisa muito específica que é assim: quem nunca daqui não se emocionou com alguma apresentação familiar? Você sabe? De uma criança na escola, ou de uma irmã, ou de um irmão, que na verdade a gente fala muito sobre conquista, né? É sobre aquilo lá, é uma conquista para aquela pessoa. E o familiar que está vendo sente muito isso. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. E é o que a gente espera passar para o público. Mães, pais, avós, netos vão enxergar esses familiares brilhando nesse palco, sentirem a mesma emoção que a gente. Eu estou com o coração já apertado de falar de sempre uma família vai deixar o programa, depois tem uma repescagem, etc. e tal, que pode voltar pra gente, porque a gente ficou com dó, né, uma dor no coração, assim. Mas, de fato, são muito talentosas as famílias que estão aqui. E vai ser difícil para você, inclusive, viu? Porque uma família vai sair e você vai falar. No fundo, a competição tem isso. E toda vez que essas pessoas se inscrevem para participar da competição, elas sabem que em algum momento uma vai ganhar, outra vai perder, faz parte do jogo. Assim é a vida, né? A gente não ganha sempre, mas o fato é que quem vai ganhar é o telespectador, que vai poder ter a chance, né, Geninho, de ver esses talentos. Que assim, gente, é sério, eu não estou exagerando, mas assim, é muito bonito o que a gente está recebendo, o que a gente está vendo. E é isso, que bom que a gente tem essa pluralidade, que a gente tem essa diversidade, que a gente tem essa força no nosso país, né? A nossa cultura é muito rica, se a gente for pensar, a nossa beleza natural que a gente também quer mostrar. Então, tem muitas camadas aí que a gente quer revelar. E a gente vai mostrar com muito orgulho do nosso Brasil. Né? Tem uma coisa que eu queria complementar, que as apresentações das famílias não são só simplesmente famílias talentosas que vêm com o seu avô, com o netinho, as 3 irmãs, os 2 irmãos e tal, e se apresentam e cantam e acabou. A gente tenta fazer com que a gente aconteça uma imersão no palco. É uma apresentação muito mais sobre musical. Eu tenho corpo de balé,
com o nosso coreógrafo incrível Júnior Scarpano, que é um cara que vem da comissão de frente de escolas de samba. Então a gente tem um balé pensado para a gente executar de uma maneira que a gente enxergue a imersão daquela família nesse ambiente de onde elas vieram. Então pessoas do Rio Grande do Sul vão estar representadas aqui, pessoas de Campina Grande, né, vão estar aqui. São Paulo, a gente vai ter uma imersão mais de cidade e tal. Gaúchos? Gaúchos? Por que não? Mas tem uma coisa importante, a gente está falando do musical, mas quando a gente pensou esse programa, e a gente pensou juntos, desde o dia 1, né, assim, tinha uma coisa muito importante que a gente conversava, que é a Eliana com o público. Essas famílias têm histórias, elas são muito talentosas, vocês vão ver, mas todas têm histórias bonitas também, emocionantes. E eu acho que isso também está na base do que a gente está fazendo. Eu acho que a Eliana gosta de gente, ela gosta de conversar com as pessoas gostam de conversar com ela, se abrem para ela e se emocionam. Então, a gente não queria perder isso, de jeito nenhum. A gente sabe que isso é um ativo muito importante dela, e não é só um ativo, que ativo parece uma coisa, mas é o que deixa ela feliz. Então, por exemplo, a gente nas reuniões, a gente começava a ver as famílias, a gente falava, essa talvez não, ela falava, não, mas espera, eu quero ver a história dela. A gente falava, mas vamos... Não, mas eu quero ver a história. Então, eu acho que isso era uma base muito importante. O talento delas vai ser evidente, eu acho que vocês vão ver. Elas estão muito variadas, mas eu acho que ouvir essas histórias também realmente... É um tesouro. É um tesouro, porque eu acho que é isso mesmo, Mônica. Eu acho que conecta com quem está em casa, né? Com aquela avó, com aquela mãe. E é um programa livre para toda a família. Então isso é muito bonito de ver. A gente vai ter alegria, a gente vai rir, a gente vai chorar. A gente vai, inclusive a Renata Capucci foi em casa recentemente, logo mais vocês vão ver no Fantástico. O que a Renata fez comigo, com a minha família, no almoço de domingo, é o que eu vou fazer com essas famílias famosas e aonde as nossas câmeras vão chegar na casa dessas famílias anônimas também. Porque a princípio eu não vou conseguir estar em todos os lugares do Brasil com essas famílias. Mas na nossa grande final, próximo da nossa final, que vai ser ao vivo, viu, Flavinho? Não sei se você gosta do ao vivo, eu também amo. Que será ao vivo, aí sim eu vou até a casa dessas famílias, pessoalmente, vai ser uma alegria para mim, porque quem me conhece sabe, eu amo como a Moniquinha identificou aqui, nesse 1 ano e pouquinho do Tô na Globo, que essa, para mim, a essência do meu trabalho são as pessoas, é estar em contato com as pessoas. Eu amo gente, eu amo histórias, e eu realmente me interesso pela essência dessas pessoas que fazem o nosso país acontecer. Então, e eles têm todo o meu respeito já há muitos anos, né? Muitas crianças hoje já estão grandes, já estão formadas, profissionais, outros já formaram suas próprias famílias, e a nossa conexão já é de muitos e muitos anos. Então, eu realmente me emociono com as histórias delas, me conecto com as histórias delas, porque a minha também tem um pouco, com todos os privilégios que eu tenho e agradeço por eles todos os dias, mas eu também, vocês sabem da minha história, então eu me conecto muito como uma figura que chegou lá e que de alguma forma eu também quero inspirar as pessoas que acreditem que elas também podem chegar lá, mesmo com todas as dificuldades e tudo. Então, para mim é muito bonito poder dar palco, e um palco tão grandioso como esse para essas famílias. Vocês vão perceber isso, assim. E é uma conexão que independe da sua presença física, porque a nossa equipe começou a viajar na segunda semana do ano, e sem a gente ter divulgado muito o programa, as pessoas encontravam a gente, porque para além das histórias das famílias, a gente quer mostrar os lugares das famílias, e as pessoas iam na nossa equipe falando, é um programa da Eliana, né? E a gente trouxe lembrancinhas para a Eliana, e as pessoas nem sabiam direito o que era o formato, o que esperar.
Então, de fato, a notícia e o talento e a conexão chegou antes dela mesma, aí pelo Brasil afora. Bom, gente, vamos passar para as perguntas, então? Será que eu já não respondi um monte? Um monte. Aí a gente vai vendo aqui, vai seguindo o roteiro e vendo o que já está respondido. A gente mandou para você, a gente recebeu muitas perguntas, muitas delas repetidas, então a gente fez uma seleção. Vocês receberam, a gente vai chamar por ordem de recebimento de credenciamento, tá? Então esse não foi o nosso critério. Então, o primeiro é o Rodrigo, do portal Meu Famoso Favorito. Rodrigo tá aqui? Você agora é Rodrigo, é? Nossa, eu conheço o menino já há muito tempo. Não é de Rodrigo que eu chamava, mas a Beth the Case. Eliana, eu queria saber assim, qual foi a inspiração para fazer um programa nesse formato do Oi Família? Primeiro, muitas conversas. Para mim, qual foi o maior desafio? Muito diálogo, né? De uma equipe já preparada, também alinhada com a minha carreira, com tudo que eu já fiz. O que a gente poderia trazer de diferente, o que a gente poderia inovar. Então, foi uma união, né, de toda essa equipe aqui, muito competente da Globo, com a minha história, a gente sem perder o DNA, que é muito importante. Então, eu acho que o DNA é muito importante, né? Eu acho que falar com a família é algo que eu sempre falei, mas trazer de fato a família em cena, da forma que a gente está trazendo, é a primeira vez. Foi isso que você me perguntou, né? Isso, para mim, qual foi o maior desafio na construção? Trazer algo que ainda não tinha feito, porque imagina ao longo desses anos todos, como fazer algo diferente, né? E aí a gente achou que, nossa, parecia tão claro, né? Mas aí quando a gente encontrou, eu preciso dizer para vocês uma particularidade, que assim, quando a TV, o canal, entendeu e compreendeu o que eu queria e me trouxeram essa ideia, eu chorei. Eu falei, nossa, tem tudo a ver comigo, é isso que eu quero me comunicar principalmente com a família e trazer o meu DNA da forma que eu sempre trouxe, mas, nossa, foi muito bonito. Daí começou a florescer os detalhes, a gente começou a formatar tudo, mas eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Tudo bem, vocês vão falar, Helena, mas não é muita novidade você chorar porque você é emotiva. É verdade, eu sou emotiva, mas é que, imagina no meio de um conselho, onde a gente estava com uma equipe pensando, né, em novidades e coisas que poderiam surgir. Imediatamente você se enxergou naquele conteúdo. Foi. Que eu acho que quando isso acontece, é um golaço para todos nós. Assim, a gente que foi, né, trazendo algumas ideias, claro, falando o que acha, o que não acha, quando a gente acaba formatando e mostra para ela o projeto e ela se enxerga naquilo ali, é o match perfeito, assim, é o que a gente deseja, que é trazer a força dela e um público que a acompanha há muito tempo, junto com o que a gente de fato sabe muito bem fazer, que é contar histórias. Eu estou com uma das melhores contadoras de histórias do audiovisual brasileiro, né? Não é à toa, Vale Escrito e etc, os outros docs também, que Mônica também colabora muito, mas unir essa ideia de contar boas histórias. Você falou de desafio, né? A gente está viajando o Brasil todo, contando histórias de famílias que têm os seus percalços, que têm as suas vitórias, e a gente condensar tudo isso em VTs que nos emocionam antes delas entrarem aqui, isso é um desafio gigantesco. E a gente está conseguindo. Nada é mais prazeroso do que isso. Poder contar uma história em tão pouco tempo e tocar o coração de todo mundo. E aí vem com esse brilho, com essa luz que ainda vai fazer essas emoções se aflorar, né? Assim, transcenderem aqui. Assim, é assim que eu acredito, sabe? Perfeito. Sucesso. A próxima pergunta é da Marília, da Isto É. Aqui na... Oi, bom dia.
Imagina. A minha pergunta foi mais ou menos a mesma, mas eu queria que você falasse um pouco das pessoas que te inspiram, né? E nesse período todo que você veio para a Globo até agora, quais mudanças aconteceram na sua vida e no seu intelecto que trouxeram você até hoje aqui? Complexa, né? Veja bem, inspiração eu posso buscar desde a minha família até grandes profissionais que eu cruzei ao longo desses mais de 30 anos de carreira. E estar aqui há um ano e pouco me deu uma experiência extra em lugares que eu não tinha entrado ainda, como por exemplo no GNT, eu estou indo para a 3ª temporada agora com o Saia Justa. Um lugar, um sofá, onde a gente discute temas muito necessários, importantes e fundamentais, principalmente para nós mulheres. É uma imersão nas nossas questões, porque a gente vai vivendo e a gente não entra profundamente às vezes nas questões. E o Saia me deu esse lugar. Eu recebi um presente que foi ser embaixadora do Luz na Educação, porque eu acredito muito na educação como um agente transformador de vidas mesmo. Então, quando eu recebi esse carinho de que, Eliana, você gosta de falar com as pessoas e tudo, e temos pessoas que são pessoas simples, do Iapoque ao Chuí, que transformam a vida de outras pessoas mais simples ainda através da educação. Esse foi um outro presente. Então, eu me arrisquei aqui, ganhei um programa divertidíssimo, comercialmente, que a minha linguagem comercial também é muito bem-vinda pelas agências, pelos clientes. Ganhei um programa divertido pra caramba, que eu e Paulo Vieira fazemos, já é o 2º ano que a gente faz. Então, assim, eu vim aqui realmente para me ampliar o meu conhecimento. E que bom, depois dos 50 anos, ter essa possibilidade de me sentir viva, com capítulos novos da minha vida e com muita coisa pela frente. Obrigada, Eliana. Obrigada. A próxima pergunta é do Danilo, do Estadão. Tô aqui, ó. Oi, Danilo. Tem tudo a ver com o que você está falando sobre experiências em programas anteriores. Sim, acho que complementa, né? Ô, Eliana, o que eu queria te perguntar é, você veio quase 2 anos para a Globo, né? Passou pelo The Masked Singer, Saia Justa, outras atrações. Eu queria saber se você acha que seu público mudou nesse período e qual o público que você vai encontrar agora com esse programa. Caramba, eu acho que o público sou eu, você, todos nós aqui, quem nos assiste. Eu acho que eu ampliei meu público porque a gente está falando de uma TV com maior alcance, é a 2ª do mundo, a 1ª do nosso país. E eu acho que por onde eu passei, todas as transições que eu já fiz, que essa não é a primeira, as pessoas vieram comigo, estiveram comigo. Então, o que acontece nesse momento é só ampliar mesmo o meu público. Próxima pergunta é do Felipe, da Contigo. Oi, Eliana, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Eu queria saber, assim, você já fez muitas coisas na sua vida, você já trabalhou em grandes emissoras, você já fez diversos desafios. O que te motiva hoje a acordar e falar assim, esse agora é o meu projeto, essa agora é a minha nova fase da vida? O que é seu primeiro pensamento, assim, quando você acorda e fala, é isso que me motiva hoje? Amor ao ofício. Amo o que eu faço. E eu amo o que eu faço desde pequenininha. Isso não é da boca para fora. Ninguém me colocou ali. Ninguém me disse, ela é bonitinha, ela é simpática, ela tem talento. Põe ela lá. E eu fui. Eu quis ser artista desde que eu me alfabetizei, que eu li um papelzinho no meio da rua, testes para atriz, para modelo, para não sei o quê. Minha mãe pegou as economias dela, me levou lá para fazer um álbum que chamava Book na época.
Minha mãe pagou com as economias dela, quando a gente voltou lá, era uma farsa. Perdemos o dinheiro. E eu triste, muito chateada, falei, poxa, acabou a minha chance. E minha mãe, não vamos desistir. Continuou me puxando pela mão e sabia que a filha queria aquilo. Então, assim, o que me motiva é o amor ao que eu faço. Eu faço porque eu amo isso daqui, eu faço porque me deixa feliz. Eu estou morrendo de saudade do meu auditório, eu quero ver logo esse auditório cheio com as pessoas que gostam, né, de auditório, que gostam de se divertir, que gostam da leveza, mas também que gostam de se entreter, mas também de alguma forma se informar. Que esse é um diferencial também que eu carrego ao longo dos anos. Desde que eu trabalhava com as crianças, eu sempre me preocupei, e quando eu falo isso já faz muitos anos, né, exatamente, esse ano eu vou fazer 36 anos. Eu sempre procurei nas músicas educar, eu sempre procurei nos programas informar, a gente fazer viagens pelo Brasil e pelo mundo. Então, esse propósito também faz sentido para mim. Quando a gente começou a idealizar o programa, eu sempre falava assim, mas tem que ter um propósito, né? Tem que ter alguma coisa que não seja só entreter. E aí, quando você vai para todo o Brasil e descobre tantas culturas impressionantes, aí você fala, poxa, que coisa linda de poder contar isso, que bonito a gente poder contar. Então, o que me move todos os dias é eu abrir os olhos e dizer, vou fazer aquilo que eu amo. É uma alegria e é um privilégio, eu entendo, mas é o amor ao meu ofício. Muito obrigado. Obrigada a você. Beatriz, da revista Ana Maria. Bom dia. Oi, Lia. Bom, a gente já sabe que o programa fala muito de música e também, como já disseram, você veio de um período apresentando Masked Singer. Você acha que a música sempre acaba te mudando? E será que a gente pode esperar uns pitaquinhos seus? Mentira. Olha só, eu me dei conta, falando de histórias de família, nesse programa, nas nossas reuniões, e foi bem aqui que me veio um insight, que a música faz parte da minha vida desde que praticamente eu nasci. Porque quando eu ia lá para o Agreste Nordestino, fazer as minhas viagens para encontrar meus avós, meus tios por parte de pai, lá no Ceará, eu me lembro da sonoridade, da zabumba, do triângulo, me lembro da sanfona, e me lembro dos meus primos cantando num final de tarde e a gente deitado numa rede, nos alpendres. Vocês sabem o que é um alpendre? A casa do meu avô, uma casinha lá no Agreste Nordestino, aquele chão batido, bem o que vocês veem retratados em filmes, em novelas. Lá não tinha luz, não tinha água, e aí, quando começava a anoitecer, minha avó vinha com lamparina, que é o famoso lampião, não sei como é que chama aqui, a lamparina talvez, botava o querosenezinho e ele iluminava o alpendre da casa do meu avô. Então a casa aqui, e ao redor da casa tinha uns pilares onde minha avó vinha colocando as redes da família. E ali, antes do jantar, a gente deitava, estou lembrando junto com vocês aqui, a gente deitava e meus tios, meus primos começavam a tocar e cantar. E eu vivi o Luar do Sertão, de Luiz Gonzaga, cantado por Luiz Gonzaga. Então, isso eu lembro na parte do meu pai. Quando eu ia para o sul, na casa da minha avó, das minhas tias, no Paraná, também me lembro de violão, me lembro de sanfona. E minha mãe, até hoje, ela tem ainda uma fita cassete. A gente não tem mais o aparelhinho, infelizmente, mas até uns anos ela me mostrava isso, naquele rádio do carro, sabe? Colocava a fita cassete ali, e ela falava, ouve isso daqui. E aí eram as minhas tias cantando muito, a família era muito animada, e tinha uma criança correndo. Quem era a criança? A pentelha aqui. Atrapalhando toda a festa familiar. O que eu estou querendo dizer para você é que, assim, desde que eu me conheço por gente, lembrando as minhas histórias de vida, de família, a música sempre fez parte da nossa vida. Sempre tinha alguém na nossa família que gostava de música, que cantava, que tocava, era instrumentista.
Então, poder, por algum destino, que eu não sei qual, mas que acaba se apresentando para mim, apresentar um programa e nessa primeira fase do programa, a gente retratar as famílias através da música e da nossa cultura, é muito bacana para mim, muito emocionante nesse lugar. Obrigada. Vou fazer um complemento aqui de uma coisa que para quem não sabe, as apresentações, ela não vê, ela não tem ideia do que é. Por quê? Porque a gente quer trazer a verdade de um auditório, a gente quer trazer o ineditismo. Quem ligue a TV, enxergue que é um programa gravado, porém vai se surpreender, porque coisas vão acontecer, né? O Em Família é um programa que vai começar e as pessoas podem ver que coisas diferentes do decorrer do programa, é uma competição, mas o que vai provocar, a gente não imagina. Se a Helena vai se emocionar, se os jurados incríveis que a gente está trazendo para votarem nas famílias vão se emocionar também, quem das famílias os jurados vão trazer para estarem juntos, que isso vai ser muito legal. Então tem imprevisibilidade, que eu acho que é uma coisa fundamental para os nossos auditórios, para a gente criar uma vontade de se ver mesmo. E aí você traz do Arte do Sertão e tal, vai me dando um comichão aqui, que você vai se emocionar também com as coisas que a gente vai fazer de apresentação, tá? Tenho certeza. Se prepare já. Aliás, espero muito isso. O Geninho falou, o Geninho perguntou, tudo bem você não ver, porque de fato eu tenho uma personalidade, e já não é de hoje, assim, eu me lembro desde muito menina, quando eu apresentava a sessão desenho, eu lembro que eu levava material para colocar no fundo do chroma key. Era uma coisa muito interessante, assim, porque para mim faz parte. Cada detalhe desse cenário a gente olhou juntos, a gente conversou juntos. Eu não sei fazer diferente, eu não sei chegar quando está tudo pronto e ler um TP, eu não sei. Sinceramente, é gostoso para mim participar de todas as etapas. Ela manda mensagem às 7h15 da manhã e às 10h46 da noite, tá? Realmente está trabalhando. É que minha cabeça não para, mas isso é muito gostoso, porque isso sempre foi, desde muito menina até depois de 35 anos de carreira. Eu não acho que está tudo pronto e não acho que eu não tenho que aprender, eu estou sempre aprendendo. E isso para mim me deixa num lugar muito, digamos, jovial, me faz me sentir sempre muito jovem, muito viva daquilo que eu acredito. Mas só para dizer que o Geninho, exatamente por entender, ele é muito sagaz, essa coisa de perceber as pessoas, ele falou, chegou para mim e perguntou, tudo bem você não ver as apresentações? Consegue não querer antecipar nada e ver nada? E eu disse, acho isso genial, porque eu gosto realmente de me surpreender. Eu gosto disso, né? Em outros quadros que eu já fiz e tudo, às vezes eu até pedia, não me conta, não, eu não quero saber. E o Geninho não sabia dessa questão e ele trouxe para mim isso. Eu falei, nossa, que bom, que de fato vai ser surpreendente. Então, quando vocês assistirem os musicais aqui, eu também estarei assistindo junto com vocês. Então, isso vai ser muito bonito, assim. E claro que eu posso me emocionar, posso rir muito, enfim, muitas emoções vão se aflorar exatamente com a verdade que tem que ser, como a gente acredita que tem que ser. E só também complementando, eu acho eu acho que aqui esse grupo acredita também, que o programa de auditório, você prepara, mas o mais legal é quando acontece uma coisa não está no script, que não está preparado. Eu acho que a gente prepara muito exatamente para acontecer alguma coisa que a gente não sabe o que é. E isso eu acho mágico, eu acho ouro. E aí também quando a gente fala, esse programa ele não é ao vivo, mas ele vai ser gravado ao vivo. Assim, a gente não vai editar. A ideia é começar e não parar. Porque todos nós acreditamos que o legal é quando a gente não espera. O legal é que aquilo vai acontecer e você fala, cara, olha isso, vira a câmera para lá, a gente não estava esperando. E isso eu acho que é
ouro, e não só isso, mas acho que é o que nos anima. Acho que esse grupo tem isso em comum, assim, a gente não quer o preparado, né, assim, a gente quer... Vamos nessa. Emoção de verdade. É. E também os erros fazem parte disso. Como eu falei aqui no início, né, como a vida não é tudo tão perfeito, tudo tem altos e baixos, tem erros, tem arestas que vão ser aparadas e tem a beleza desse ineditismo, inclusive pra gente, né, do que vai acontecer. Como é que essas famílias, tem uma coisa também, como a gente viaja contando as histórias dessas famílias e de onde vivem, né, como é a região que eles estão e tudo e tal, eles também vão ver pela primeira vez a história deles serem retratadas através dos nossos olhos. Então, também pode surgir, estão aqui prontos para se apresentar, e também pode surgir emoção por parte deles. Muitos são profissionais, vivem da música, porém outros nunca pisaram no palco. Então pode ser que eles também tenham essa emoção aflorada no momento que eles precisariam estar intactos para poder fazer a apresentação. E a gente vai aproveitar dessa emoção, dessa verdade, para que as pessoas que estejam em casa sintam que a gente está aqui fazendo um programa que conecta com pessoas reais, né? Perfeito. A próxima pergunta ele já respondeu, mas eu vou fazer porque eu acho interessante, de repente Moniquinha, Geninho tem alguma coisa a acrescentar, que é sobre o diferencial do programa nas tardes de domingo, tá? É a Brisa do Estrelando. Brisa. Tudo bem? Bom dia. Eliana, o que mais te encantou nesse formato do Em Família e o que ele traz de novo para os domingos da Globo? Tudo me encantou. Porque você imagina, tudo que a gente está colocando aqui é tudo que realmente a gente acredita, né? E como eu disse aqui, e a Jenny já comentou, mas eu vou reafirmar, acho que o grande diferencial são as famílias se verem aqui. É a representatividade das famílias. A gente vai ter os Brasis dentro do Brasil, nesse palco aqui, também com externas, e vocês vão poder ter a oportunidade de ver artistas consagrados de uma maneira que, como se eles realmente estivessem sem as nossas câmeras, sabe? A ideia é que eles também se mostrem de uma maneira mais, digamos, mais simples mesmo, como a gente é no nosso dia a dia, na nossa casa, eu como mãe, né? Como mulher, enfim. Então, acho que essa inversão também, trazer o famoso para um lado, quero conhecer o lado anônimo desse famoso, quero conhecer a fama dos anônimos, vai ser também muito interessante. Eu tenho um complemento também que a mim é um pouco novo, que é enxergarmos a Eliana com um elenco Globo, que muitos convidados serão elenco Globo, quando eu digo artistas, então, que a gente não enxergava, por conta, né, dela estando em outra emissora e hoje estando na emissora, a gente trazendo alguns artistas que a gente... Então, vai ter um papo muito bacana de vezes que a gente nunca viu, né? A Eliana com uma figura, com um protagonista de uma novela da Globo, etc., falando de família. Então, isso a mim me cheira muito novo, sabe? É algo que vai ser muito legal ver. Como é que ela se comporta com Marcos Palmeiras, sei lá. Como é que ela está como conversa ali com Você sabe que você está me falando isso? Foi surpreendente para mim quando eu cheguei aqui encontrar com alguns famosos que eram minhas crianças ou que me assistiam. Porque eu falava assim, caramba, vou dar um nome aqui, porque o Chay Suede, por exemplo, aquele menino lindo, super ator, talentoso, canta, atua, eu adoro o Chay. E quando a gente se encontrou, ele me disse, eu achando que, nossa, vou encontrar o galã, etc e tal, ele fez, eu tinha um melocotão. Gente, assim, sabe, eu falava, você era minha criança, eu era sua criança. Então, assim, foi tão bonito, foi tão gostoso, foi tão acolhedor, foi tão, enfim, tão de verdade. Isso é muito bacana, porque por mais que eu tenha trabalhado muitos e muitos anos em outras emissoras, né,
a gente se reconhece, né? E a gente se conhece também, por mais que a gente não tenha tido contatos pessoais, assim. Então, a admiração que eu tenho por pessoas que eu já tinha e que eu cheguei aqui e pude ter mais contato também foi um barato, assim, ter podido viver isso. E vamos continuar isso agora aos olhos de todo o público, né? Porque a gente vai receber muitos famosos que eu já entrevistei, que eu já tive contato e que já passaram pelos meus programas, mas também outros que ainda eu não conhecia, né? Que já conheci nos bastidores, mas que a gente vai poder fazer esse encontro aqui no Enceno. Perfeito, Eli. Eu queria aproveitar essa pergunta sobre a novidade do programa aos domingos na TV aberta, para a Moniquinha falar um pouquinho sobre a importância desse programa para a grade da TV Globo. Eu não sei se todo mundo... Domingo é o dia da família. Então, eu acho que a gente, né, sábado as pessoas vão pra rua, ou vão lá, e domingo é o dia da família. O brasileiro almoça, em média, 12:30 no domingo. A gente acha que é mais tarde, eu acho que a gente, né, que mora em São Paulo, mas a média é 12:30. E aí depois essa família se reúne, liga a televisão, e na Globo a gente tem um filme. E esse filme as pessoas assistem em família. Eu acho que esse programa tem uma importância de dar para essas famílias que estão na frente da televisão juntas, que estão ainda, né, o domingo é o dia delas estarem juntas, um conteúdo que elas possam assistir, a avó com o neto, a neta, né, o irmão que chega, o vizinho que passa. Eu acho que é isso que a gente espera. É um conteúdo que é para ser alegre, mas ele é emocionante, ele tem uma narrativa, né? Ele vai contar histórias. Eu acho que isso também, a gente também queria buscar esse lugar do filme, né? Você acompanhar um programa, né, que vão ter histórias. Então eu acho que assim, esse programa, o que a gente quer é que ele exatamente leve para essas famílias que estão em casa, loucas para assistir coisas juntos, né? Assim, e comentar, exato, se divertir. Isso que eu ia falar, gerar assunto. Nada é mais legal do que você colocar um assunto que, né, dentro de uma mesa de família e esse assunto demorar para ele acabar. Eu penso muito nisso, do que, né, no programa desses telefones que de fato afastam as pessoas, mas sim, o Em Família é vontade de todo mundo sentar nesse sofazinho e comentar o que aquela família viveu, olha o talento daquela família, que jeito eles se comportam e que momento difícil que essa família viveu, porque a gente vai ter alguns aqui, e que vão gerar diálogo, que vão gerar conversa e que a gente chama de cauda longa, né? Que fique sendo pensado nisso, gerar conversa, eu acho, que é a importância de Em Famílias. Perfeito. A Luísa, da Caras, mandou uma pergunta. Luísa daqui? Mandou uma pergunta que eu acho que faz sentido quando a gente fala de família e de diversas idades ali em frente à TV. Então, o programa tem essa intenção, né, de reunir as pessoas, a família, né, na frente da TV. Eu queria saber como que vocês pretendem trazer diferentes gerações ali na TV para assistir. Como eu te falei, as pessoas vão se sentir representadas e aqui a gente vai ter a família que é um retrato da família brasileira, né? A gente vai ter diversas famílias, vamos ter diversidade, vamos ter sim famílias. Uma mãe com seus filhos é uma família, mãe e pai com seus filhos também é uma família. Então assim, e assim por diante. Então a maneira que a gente vai ter, desde o pequenininho até o vovô podendo participar aqui. Então essa representatividade também vai conectar com quem está assistindo. E só de você saber que você vai ligar a televisão, que vai ter um programa para a família, onde você pode descansar tranquilamente, que não vai ter nenhum tipo de, digamos, de saia justa, já faz um cross como o GNT. Isso é muito legal também, né? Então, assim, é um programa livre. E o complemento é apuração do conteúdo.
como é que a gente consegue trazer gente nova e pessoas de mais idade? É a apuração do conteúdo. Cada música que é tocada aqui é sucesso dos mais novos até os mais velhos. Tem essa preocupação nossa. A gente tem um alívio cômico no programa. A gente vai ter um alívio cômico no programa, oriundo de um humorista, que essa sinergia com ela está muito legal. Acho que vocês podem descobrir depois. Mas a gente tem alívios cômicos, a gente tem piadas, a gente tem coisas que vão trazer o público, que público mais novo vai entender. Ao mesmo tempo, a gente vai também fazer humor, por que não, para as pessoas de mais idade, assim. Então é curadoria no conteúdo, e por isso a gente tem uma equipe incrível para pensar nisso também. Junto com pesquisas maravilhosas que a Globo nos possibilita, ver, pesquisar e tudo mais. Para continuar essa conversa, o Gabriel Wacker mandou para a gente uma perguntinha aqui, também faz sentido falar de público. Olá, tudo Oi, bem, querido. gente? Tudo bem? bom? Diretamente de Alagoas? Sergipe. Aracaju. Isso. Primeiro, boa sorte, pessoal, no programa. Obrigada. Vocês vão concorrer com 2 pesos pesados. Celso Portiolli no SBT, que foi colega da Eliana, e Tom Cavalcante, que foi colega da Eliana na Record. Primeiro, como é que vocês vão ajustar isso em relação à concorrência do programa, porque ele vai ficar no ano todo, e qual vai ser o grande diferencial? Porque vocês vão concorrer basicamente com 2 game shows, porque o Portiolli geralmente está com Passo Repasso, algum outro game show no ar, e o Tom vai estrear um novo game show dele na Record esse mês também. Então, como é que vocês vão ajustar isso? Obrigado. Eu te complemento falando que tem streaming e tem o YouTube. Isso, tem isso também. Isso sim. No domingo, então, Isso sim me preocupa muito. Mas, de novo, a segurança que a gente tem em cima desse conteúdo, com pesquisas que a gente analisa, enxerga o que o público está vendo nesse momento, culturas de lideranças que a gente enxerga, pesquisa do que o Brasil consome como cultura, a gente vem muito assertivo nesse conteúdo, assim, sabe? Eu falo que é um branded safety, por isso que muitas marcas querem estar aqui, porque elas sabem onde elas vão pisar. Elas têm certeza do conteúdo que a gente vai colocar, e a gente, eu ia falar isso aqui, mas isso é uma potência. Isso é uma experiência de uma pessoa brilhando numa outra emissora há muitos anos. São poucas pessoas que são como essas, como a Eliana é. Se a gente for contar no dedo, tem muito pouco mesmo. A gente tem que tem um valor gigantesco isso no audiovisual. Pessoas que conseguem falar do jeito que falam. Pessoas que cativam da maneira que vocês cativam. Eu falo vocês porque são poucos. Eu conto muito com isso assim também. Tem um brilho muito forte. Você é uma pessoa muito forte. Você se comunica com ninguém. Não é à toa que também todo mundo te procurou aqui. E a gente está trabalhando enlouquecido para criar um conteúdo muito legal para todo mundo, como as respostas, né, que a gente foi dando, foi respondendo, como é que a gente vai criando. Mas eu aposto muito no nosso conteúdo, a curadoria do nosso conteúdo, a qualidade do que a gente vai colocar no ar, cada equipamento aqui, o sinal da Globo é lindo, a gente enxerga lindamente tudo. E a nossa preparação é mais essa. É nos preparar para fazer um lindo programa e não pelo nosso ao redor. Pelo menos eu sempre trabalhei assim, tenho a confiança da Mônica com esse nosso olhar, e eu tenho certeza, pelo menos eu, do que a gente vai colocar aqui, vai ser um programa muito lindo de se ver, cativante, emocionante, e que você vai ter certeza que vai falar, vou lá ver porque vai ser bacana aqui. Então essa é a minha preocupação. Aí, se você quiser falar, mas se quiser complementar, mas eu acho que é isso. Primeiro, obrigada. Imagina. Não, é isso mesmo, Wacker. Eu acho que e ter uma mulher também, né? No domingo, na Globo, num programa de grade, isso também tem uma potência. Quando eu entrei nesse rol predominantemente masculino há 20 anos, quando só havia homens apresentando programas de auditório aos domingos,
A princípio, algumas pessoas não acreditaram, e aí os anos foram passando e as coisas foram se provando, e já são 20 anos nessa comunicação, e a gente sabe que a maioria do público no domingo é feminino. Então é uma mulher falando com tantas mulheres, sabe? Às vezes a gente sabe, eu posso fazer o mesmo quadro, o mesmo tema. O olhar feminino é um olhar feminino para aquela história. Então, assim, não é que o programa seja um programa feminino, é um programa para todas as pessoas, né? Inclusive, a gente antecede o futebol, a gente vai falar com a família de uma maneira geral, mas é um olhar feminino, e isso tem o seu valor, já são 20 anos. Bom, gente, eu vou chamar agora a última jornalista para a última pergunta. A gente precisa liberar o estúdio, então, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Mas as perguntas que não foram respondidas, depois a gente conversa para respondê-los todos, tá bom? É a Márcia, do Notícias da TV. Oi, gente, boa tarde. Acho que já é tarde, né? Menina, eu nem sei, mas que eu vou ficar aqui até mais tarde, eu vou. Então, eu tô toda bonitinha assim para vocês, mas daqui a pouco vai ser rasteirinha e começam os nossos ensaios. A minha pergunta é mais direcionada até o seu pessoal. Você é uma mulher que está valorizando a família e vai dar esse espaço para a família. Como é que você dosa a exposição da sua família? O que você está fazendo nesse mundo tão conectado para valorizar a sua família, mas ao mesmo tempo não super expor? Boa pergunta. Eu tenho já um perfil mais reservado, né? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, as pessoas sabem disso, então isso já está estabelecido. Com relação à exposição da família, é sempre muito dosado e respeitado de acordo com principalmente o que as crianças querem. Porque não é porque são crianças que eu não vou ouvi-las, pelo contrário, eu quero ouvi-las e ouço muito. Minha filha, você quer, por exemplo, fazer uma foto em família? Eu mostro para o Arthur, que já tem 14, e mostro para a Manu, que tem 8. Eles têm voz lá em casa. Então, se eles dizem para mim, mãe, não gostei dessa foto, ou mãe, não quero aparecer, ou mãe... por exemplo, quando eu fui lançar o programa no Upfront, que é um evento muito importante aqui na TV Globo, que fala o que está por vir, o Geninho e toda a equipe me perguntaram, pode levar alguém da família? Eu falei, posso levar meus filhos. Mas eu não tenho certeza que eles vão entrar em cena. O adolescente falou, mãe, hoje eu não quero. Eu falei, claro, meu filho, tá tudo bem. A Manu falou, eu vou, mas eu não sei se eu entro. E no final das contas, quando eu estava em cena e me apresentando, ela sinalizou que queria entrar e ela entrou, né? E surpreendeu a todos e tudo. Então, assim, eu acho que respeitar a família, né? Eu quero que minha família esteja comigo, eu sou dessas, eu fui morar sozinha com 20 e poucos anos de idade, mas eu não queria morar sozinha, eu só fiquei sozinha porque meu pai e minha mãe não quiseram ir. Mas por mim, pegava todo mundo junto, aí comprei um cachorrinho e fui eu morar sozinha com o cachorrinho. Paciência, minha mãe, ela é muito de cidade, e eu estava indo lá quase para o interior. Ela falou, você mora muito bonito, você fez uma casa para mim muito legal, mas eu não quero estar lá. Então, assim, eu respeito, o que eu quero dizer assim, que existe muito respeito. Eu sou pessoa pública, eles não. Então, eles entram quando eles querem, quando eles se sentem à vontade. E é dessa forma que eu sigo minha vida, é assim que a gente faz no nosso dia a dia, e eu acho que é isso que acontece em frente às câmeras também. Mas toda a experiência dela com a família, com a sua família, vem para o programa. Então, isso é muito rico. E tem uma coisa que ela já falou, mas assim, a Eliana tem 20 anos de domingo no ar. E é uma mulher nesse mundo majoritariamente masculino. A gente também tem mulheres na liderança desse programa. A Polly, você ali, a Jana, a Cássia estava ali, a Alice. Isso
não é que é melhor ou pior, mas isso ele traz tantas camadas e as discussões são tão interessantes e o tipo de liderança da Eliana é tão... isso faz diferença mesmo, assim, na hora de falar de família, vem um lado que eu acho que não é, que assim, nas discussões, acho que a Tori pode falar disso também, da equipe de produção, a Raquel, que é a redatora final, é uma mulher, todas nós temos filhos, então eu acho que isso traz um conteúdo mesmo, não se trata da gente estar falando, mas assim, traz um conteúdo, traz uma vivência de todos nós, misturados, cada um com o seu, que é muito rico, e é muito legal de fazer isso no domingo, sabe? A gente está muito feliz, as conversas não acabam, a gente faz reunião de 2 horas que a gente fica 6 horas, sabe? Era para ser 2 horas. E a gente vai ficando, e a gente vai falando, e a gente vai, e aí eu acho que aí eu tenho que, mas só um minuto que eu tenho que buscar meu filho na escola, outro dia tocou o telefone e falou, desculpa, gente, da escola a gente atende, desculpa, aí atenderam, sabe? Isso o Geni outro dia fez reunião, aí vem os filhos, a gente no negócio, só um minuto, gente. Pô, isso tudo está misturado e eu acho, a gente não evita isso, pelo contrário, a gente bota para dentro, sabe? Porque eu acho que isso tem um calor, isso tem uma verdade, isso tem... A Alice, outro dia, ela tem um sítio, aí ela trouxe milhões de coisas para a equipe toda, assim, das coisas que ela planta. Alice Lutz, uma das nossas criadoras do programa. É tão em família. Isso é verdade, a gente não é fake, entendeu? Assim, isso tomara que todo mundo se apaixone, mas a gente já está num ambiente, né? A sua filha faz aniversário hoje, né, Pô? 5 anos, Elizabeth. 5 anos, aí ela mostrou a foto do bolo, tudo isso é muito natural, assim, eu acho que uma liderança feminina como a Eliana deixa isso tudo muito, muito normal, sabe? Muito, assim, todo mundo está à vontade, sabe? O que a gente foi falar de aniversário, tá vendo? Essas coisas acontecem com a gente, olha lá, ficou emocionada. Tá vendo, gente? Gente, tem uma coisa que eu acho que é muito... Eita, Zorra, é de mãe para mãe agora, né? Essa emoção. O que eu acho, e sempre achei, ao longo de toda a carreira, o que acontece nos bastidores imprime em cena. Por isso que eu acho e acredito muito que quanto mais unidos a gente estiver nos bastidores, quanto mais saudável for a relação de bastidor, mais bonito a gente vai conseguir apresentar as coisas que a gente acredita como profissionais que a gente é, sabe? Então isso é fundamental, assim. Então quando a gente vê uma união, quando a gente vê uma reunião que engrena, que faz a gente rir, que faz a gente chorar, quando a gente se sente à vontade em se colocar de forma de verdade, humana, demasiadamente humana, como diz o livro, é tão gostoso, é tão bom trabalhar num ambiente que você pode ser você, né? Então eu acho que isso, imprimir isso, não só quando as câmeras ligam, mas vivenciar isso é muito potente. E para além do conteúdo, né? Porque, perdoe a emoção, mas a gente tem aqui quase 300 pessoas diretamente envolvidas na entrega desse produto até a nossa estreia. 200 delas do time de cenografia e de tecnologia que montaram esse cenário deslumbrante que vocês estão vendo. Um time de conteúdo talentosíssimo que está trazendo todas as histórias emocionantes. Então, o que elas estão falando, para mim, bate muito no lugar que eu acredito desse programa, porque ele representa a capacidade abissal que a gente tem de realização, de união e de resiliência. E a gente espera que vocês vejam isso no ar, porque de fato é um trabalho que está acontecendo desde a metade do ano passado, de uma forma muito intensa, com uma equipe muito unida e dedicada para colocar de pé
tanto esse cenário lindo e confortável, quanto todas as histórias que vocês vão ouvir. Que vai ficar ainda mais lindo, porque eu não deixei tirar eu tenho toque, né? Então eu não deixei tirar o brilho, para ter o brilho maravilhoso do nosso cenário, tanto aqui e tal, porque é um zelo e cuidado que a gente vai ensaiar muito aqui ainda, vai ficar melhor, vai ficar mais bonito. Bom, gente, a gente está falando de família, se emocionando aqui, eu não posso deixar de perguntar se o Flávio gostaria de fazer uma pergunta também. Lógico que sim, né? Meu sogro, gente.